Bom dia, companheiros, companheiras. Eu quero agradecer à presidente da Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos do Senado, a companheira Ana Rita, saudá-la pela excelente, brilhante e oportuna iniciativa. Quero saudar também aos membros da Comissão Brasileira Justiça e Paz, Carlos Moura e o doutor Genibaldo Campos, e o nosso queridíssimo presidente dos trabalhos, Paulo Paim, queridíssimo de todos nós, e é sempre uma alegria enorme estar junto de vocês e de todos os que aqui se encontram nesta manhã tão rica e certamente tão promissora daquilo que a gente possa tirar desse encontro e levá-lo à prática, como era também a preocupação do João 23, de não ficar nos conceitos e na abstração, mas na operatividade daquilo que ele propunha, né, na sua carta maior, que é a Pacem in Terris. Eu havia preparado um texto para apresentar aqui na minha intervenção, mas durante as falas, Paim, eu fui fazendo uma autocrítica, fazendo uma avaliação, fazendo um retrospecto daquilo que tem acontecido ou não tem acontecido nessa casa e nesse país, e concluí que era melhor eu falar aqui do quanto somos devedores ao que propôs o profeta, o santo, João 23, e o quanto não fizemos quase nada, ou acho que muito pouco, daquilo que poderíamos ter feito e deveríamos ter feito enquanto representantes do povo nessa casa. Tanto é que a sociedade está a reclamar e está de pleno direito denunciando as omissões dos representantes do povo, do Poder Legislativo nessa casa. Isso talvez seja mais aproveitável para mim mesma e para vocês, provavelmente, do que estar aqui a ler um texto que foi fruto de uma reflexão que fizemos, e vai muito da minha subjetividade como cristã, como católica e como devedora à Igreja, na minha formação do ponto de vista da justiça, que me foi alertada e me foi influenciada pela ação católica desde os primeiros tempos daquele movimento. E eu vejo que realmente a atualidade dessa encíclica, a oportunidade em que ela se coloca nesse momento, depois de 50 anos de sua publicação, e do quanto 50 anos após essa encíclica divulgada, publicada, o mundo vive as mesmas crises, os mesmos impasses, as mesmas perplexidades e o mesmo de respeito aos direitos humanos, à verdade, à justiça e a tudo aquilo que vem como ideias e como orientações do Papa João 23. Primeiro ponto, eu queria me referir ao direito à verdade e à informação, ou seja, o direito à verdade colocando o dever de se fornecer, de se dar acesso à informação aos cidadãos e cidadãs que têm direito a ela. E devemos o quê? A democratização dos meios de comunicação. O doutor Samuel, inclusive, lembrou isso. Nós temos um código de telecomunicações que já fez 51 anos, pouquinho de idade em relação à encíclica, é ainda de 1962, não foi ainda alterada nesses 51 anos. O capítulo das comunicações sociais, na Constituição de 88, do capítulo 5º, até hoje não foi regulamentado, a não ser um único artigo, que é o que criou a Comissão Nacional, né, de Comunicação Social, né, o Conselho de Comunicação Social, que não tem poder nenhum, é apenas um órgão consultivo e de estudos a serviço do Senado, e que não cumpre minimamente aquilo que caberia a um órgão de representação da sociedade civil junto
a um dos poderes da República, que é o poder legislativo. Portanto, estamos a dever, né, a democratização do meio de comunicação para acabar com o monopólio das comunicações, a concentração do poder midiático, que é um enorme poder, muda, inclusive, né, as mentes, os corações, os valores, os conceitos, a visão de mundo, a leitura da realidade, porque não se tem o controle público, né, porque qualquer tentativa de regulamentar esse direito de participação social e de controle público sobre um bem público, porque os meios de comunicação são um patrimônio público e, como tal, deveriam estar a serviço e sob o controle e o acompanhamento dos seus proprietários naturais, que é a sociedade, portanto, são os brasileiros. Um outro ponto, também a Lei Geral das Telecomunicações já fez 25 anos e, como tal, também está obsoleta, sobretudo pelo impacto das novas mídias, da convergência tecnológica dos diferentes meios de comunicação de massa e, portanto, é uma legislação absolutamente superada, ultrapassada e inconveniente do ponto de vista do interesse público, o direito à verdade, o direito à informação, como um direito humano fundamental. Um outro ponto que eu refleti durante as falas dos expositores é a questão da função social da propriedade. O Brasil não fez ainda a democratização da terra rural, não se fez ainda a reforma agrária. Num país continental, com tanta terra ociosa, né, com tanta terra produtiva que está improdutiva, porque está concentrada nas mãos de muito poucas mãos, enquanto os trabalhadores, nem todos eles têm assegurado um pedaço de terra para produzir sequer as suas condições de sobrevivência. Também não se fez a democratização da terra urbana. Nós temos o Estatuto da Cidade, que foi uma conquista importante da cidadania, e até hoje não se traduziu em políticas públicas concretas, no sentido de democratizar o espaço urbano e assegurar o direito à cidade, porque o cidadão só é cidadão quando ele tem o direito à cidade. E ele não tem esse direito, até porque a cidade é privadamente apropriada por quem detém as propriedades urbanas, os imóveis, as terras ociosas na cidade. Portanto, estamos a dever o direito, né, enquanto a função social da propriedade urbana. A própria mobilidade urbana é um direito social, né? O direito à cidade supõe o direito à mobilidade, a ter meios de se locomover, se mobilizar na cidade. Portanto, isso também é um desrespeito a um direito humano, né, e a um reconhecimento do direito, sobretudo do trabalhador, né, no uso de um serviço que deveria ser efetivamente público, subsidiado plenamente, porque se trata de um insumo da produção da cidade e da manutenção da cidade. E todo o custo por esse serviço, que é essencial à vida da cidade e à produção econômica da cidade, recai exclusivamente, de forma aguda, sobre o usuário direto do transporte coletivo. Basta lembrar que São Paulo subsidia apenas 12% dos custos do transporte coletivo, quando outros países, quando não tem a tarifa zero, portanto, livre a tarifa, subsidia no mínimo de 70%. Portanto, estamos a dever um direito humano essencial, que é o direito ao transporte, o direito à mobilidade e, portanto, um direito humano. O direito à participação e uma exigência da cidadania. Vimos, né, as manifestações dos jovens e da população de modo geral, né, manifestando suas insatisfações, demandando seus direitos em termos de políticas públicas, mas, sobretudo, expressava o desejo de participar, né, e o direito de se sentir sujeito, podendo decidir e participar das decisões estratégicas, o impacto recai sobre todos os que vivem e produzem esse país. Portanto, estamos a dever, porque não fizemos ainda a reforma política,
e não fizemos, pelo menos, a regulamentação do artigo 14 da Constituição Federal, que assegura mecanismos de democracia direta, democracia participativa, iniciativa popular da própria, um projeto de lei de iniciativa popular de autoria da CNBB, que se encontra engavetado nas comissões de justiça e outras quais, e não há uma predisposição da Casa, uma vontade política, uma responsabilidade política dos membros dessas duas casas, no sentido de atender a um dos direitos reconhecidos na Carta Pátria in Terris do João 23. Portanto, é claro, é evidente o esvaziamento da representação política nessa casa, a insatisfação, o desprestígio, né, a perda de legitimidade, de credibilidade dos mandatos, todos, porque não há, mesmo aqueles que buscam, procuram dar peso e ter responsabilidade no exercício do seu mandato de forma plena e de direito dos cidadãos desse país, encontram uma dificuldade pela própria dinâmica dessa casa, os regimentos internos que não permitem sequer o debate político, né, a reflexão e o diálogo sobre os grandes temas de interesse do país. Portanto, estamos a dever, em termos de um dos propósitos e duas orientações da Carta de João 23, em relação a esse item. Quanto à solidariedade e à justiça, veja bem, o transporte gratuito ou a tarifa zero, há 23 anos, nós viabilizamos uma proposta, né, que era absolutamente viável, e que foi construída tendo em vista um direito, inclusive reconhecido na Constituição, que é de adotar o imposto progressivo sobre a propriedade, o imposto progressivo, né, urbano. Se tivéssemos agregado um plus, né, na alíquota do IPTU, numa perspectiva progressiva de um imposto direto, portanto justo, nós teríamos criado um fundo de transporte e o custeio desse serviço estaria todo assegurado, né, por essa arrecadação coletiva, tendo por base a solidariedade, que é um dos princípios que estão apontados e sugeridos aí na Carta de João 23, que era dividir um pouco o dinheiro, dividir um pouco os bens, dividir um pouco aquilo que tem, dos que têm muito e dos que têm mais. Lamentavelmente, a estrutura tributária brasileira, ela é baseada na regressividade tributária, ou seja, proporcionalmente paga mais quem tem menos, paga menos quem tem mais, e isso tem que ser revertido. E para ser revertido precisa ter vontade política para se fazer uma reforma tributária, sobretudo mudando o caráter regressivo dos tributos, sobretudo os tributos sobre a propriedade, tem que ter um tributo sobre a fortuna, um tributo sobre a herança. Isso são mecanismos concretos de realizar na prática aquilo que é esperado, proposto e colocado como proposta na Carta do João 23, que é a solidariedade e a divisão do dinheiro, a divisão dos bens para garantir os direitos básicos, fundamentais e humanos dos cidadãos e das cidadãs, né? Portanto, tudo isso diz respeito a esse item da solidariedade e da justiça. Por exemplo, se cobra, foi imposto aos prefeitos, aos gestores públicos municipais, não tanto aos estaduais, mas fortemente aos municipais. Terminou meu tempo, né? Tem mais 5. É a questão da lei de responsabilidade fiscal, que arrocha o cinto dos municípios e não garante aos municípios, mesmo tendo excedente de receita, aplicar esse excedente em políticas sociais. Existe na Comissão de Ação Participativa da Câmara um projeto de lei de iniciativa popular de várias entidades da sociedade civil que propõe modificar a lei de responsabilidade fiscal, incluindo o equilíbrio entre metas fiscais e metas sociais, ou seja, tornar essa lei
para além da responsabilidade fiscal, ser uma responsabilidade fiscal e social. Não estamos negando a necessidade de haver controles e metas fiscais, porém, não em detrimento de metas sociais, porque o poder público, os recursos públicos, a máquina pública existe para servir ao ser humano, para servir à coletividade, e não é justo, né, por conta de pagamento de dívidas públicas dos municípios com a União, e uma União que também deve muito, né? Porém, o município deve muito mais, porque a União fica com 60% ou mais do bolo tributário que todos pagam anualmente nesse país. Portanto, precisa reverter a lógica da distribuição do bolo tributário e distribuir de forma equânime, justa, a carga tributária entre os que têm poder contributivo e que têm poder de renda maior ou menor, isentando-se, inclusive, aqueles que não têm capacidade contributiva ou têm um imóvel, por exemplo, de pouco valor, que teria que ser isentado. Portanto, há meios práticos, concretos, de se praticar o que propõe João 23, no limite, no âmbito das nossas competências, num dos poderes da República. Por exemplo, a questão dos direitos dos imigrantes estrangeiros, que tem aqui também. Tramita nessa casa há anos o Estatuto dos Estrangeiros, que é uma lei que atualiza o marco legal que trata dos direitos dos imigrantes e dos estrangeiros. Até hoje está engavetado. Tentei várias vezes que se realizasse audiências públicas na Comissão de Relações Exteriores, que é a comissão de mérito que tem afinidade com o objeto dessa matéria, simplesmente está lá engavetado, não tem abertura, não tem sensibilidade, e o direito dos estrangeiros e dos imigrantes, sobretudo dos que estão na ilegalidade, porque não tem meios de legalizar sua situação no Brasil, está aí a depender, não sei quando, em que legislatura vai se dar, para que esse direito seja assegurado por lei, uma lei aprovada por essa Casa, e sob a forma de um estatuto para regular os direitos dos imigrantes e dos estrangeiros em nosso país. Bom, e por último, eu quero fazer menção ao direito à verdade e à justiça sobre os crimes da ditadura militar. Nós estamos com a Comissão Nacional da Verdade funcionando há 1 ano e meio, está vivendo grandes conflitos, grandes dificuldades, grandes problemas internos, pouco apresentou até agora, depois de 1 ano e meio em que ela funciona. Os comitês estaduais e as comissões dos familiares têm produzido muito mais resultados sem os meios nem legais para realizar a sua investigação sobre fatos referentes à violação dos direitos humanos e aos crimes de lesa humanidade que estão intocados. A verdade sobre isso não veio plenamente à luz, e muito menos justiça de transição, até porque a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade não estabelece, né, o objetivo de fazer justiça às vítimas da ditadura. E sequer se cumpre uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil a trazer a verdade sobre os crimes da ditadura e fazer justiça, inclusive modificando a lei da anistia. O Brasil é o único país que tem uma lei de anistia que anistia também os torturadores, os estupradores, os que mataram, os que desapareceram com pessoas. Então, é apenas um relatório para depois ser arquivado no Arquivo Nacional. Isso é muito pouco. E isso os familiares, os sobreviventes e as vítimas dos crimes da ditadura... Agora sim, 1 minuto, senador. Dos crimes da ditadura, já apresentaram aquilo que eles, a duras penas, conseguiram encontrar, identificar, investigar e trazer à luz. Inclusive, são os livros que o governo publicou, vários deles, como resultado do esforço, do empenho dos familiares na busca dessa verdade. Enquanto isso, a Comissão Nacional da Verdade está praticamente paralisada, em crise, e não se sabe o quanto a comissão vai, de fato, cumprir, pelo menos nos termos da lei, que são estreitos, porque
prevê apenas memória, verdade, com vistas à reconciliação nacional. Você não reconcilia pessoas que ainda não se perdoaram, que ainda não se limparam, né, as suas divergências, as suas diferenças, as suas mágoas, as suas dores, o seu sofrimento, como ainda hoje existe, porque enquanto não se, como dizia Bachelet, enquanto não se limpar, lavar essa ferida, ela não sara. E a ferida da ditadura militar no Brasil está ainda aberta. Desculpe, senador, eu termino aqui e agradeço a oportunidade de vocês me trazerem as observações, as intervenções brilhantes que foram feitas na primeira mesa, que me permitiu, sobretudo, esse entrar dentro de mim mesma e entrar dentro da casa onde eu estou, e vamos nos organizar para cobrar mais enfaticamente, pressionar de forma mais contundente, para que as orientações do Papa João XXIII encontrem acolhida e respostas operativas dentro dessas casas, Câmara e Senado. Muito obrigado. Muito bem, deputada Fernanda.